Certinho, estamos gravando, tá ótimo. Então vamos lá. O que a gente vai começar a ver hoje? Só fazer uma recapitulação da última aula, a gente aprendeu um pouquinho sobre funções, né? Então, por exemplo, function, XPTO, porque é uma função, e vai simplesmente desenhar um rect em random 100, random 100, 10,10. Tá? Estou vendo aqui, XPTO, uma função que eu criei, que vai executar uma série de procedimentos aqui. Né? E tá aí, ó. Estou gerando, né, alguma coisa a partir de uma função. Aí eu posso também ter na minha função um valor, por exemplo, C. Né? Eu vou colocar aqui fill, no stroke, fill, C. Então não basta eu colocar o XPTO, eu tenho que fornecer para o XPTO um valor. Né? Por exemplo, FF0000. É o valor da cor. Eu posso também fazer uma coisa que é o seguinte, eu posso colocar outra variável, por exemplo, tamanho, TA. Né? Então, TA e TA. Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu aumentar esse random para 500. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, 50. Ou ele vai gerar quadrados de tamanho 50, ou ele vai gerar quadrados de tamanho 20, ou, eventualmente, eu vou até colocar aqui um aleatório de 100. Ele vai gerar quadrados, cada um deles de um tamanho diferente. Também poderia fazer isso com a cor. Então, as funções, além de realizarem um procedimento todo estipulado dentro delas, né, no escopo delas, elas podem receber parâmetros, valores, que vão fazer com que o funcionamento delas, né, por exemplo, se modifique. Né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, né, if TA menor que 300, desenho um retângulo, if TA maior ou igual a 300, elipse, random 500, random 500, TA, vírgula TA. Então, se o valor de TA for, ou seja, se o tamanho que aqui está como random 100, aliás, eu não vou colocar 100, eu vou colocar aqui 50. E 50. Se for menor que 50, faz um quadrado. Se for maior que 50, faz uma elipse. Quadrados e elipses. Né? Então, eu estou controlando o fluxo do funcionamento dessa minha função em decorrência do valor, do tamanho que, no caso, aqui está sendo colocado aleatoriamente. Se eu colocar sempre 80, vai ser sempre circunferências. Diga, Juliana. Professor, rapidinho, uma questão que eu não sei se tem alguma interferência, mas se a gente declara uma nova função, no caso, ela precisa estar antes dessa função setup ou não faz diferença? Vamos lá, boa pergunta, tá? Boa pergunta. Parece que não, mas é importante. A princípio, não. A princípio, se você declarar esta função aqui embaixo, por exemplo, ela não teria nenhum problema de ser executada aqui. Por quê? Porque é uma questão de escopo, né? Então, o JavaScript, o interpretador JavaScript, ele primeiro vai considerar tudo aquilo que está no escopo geral, que nesse caso é setup, draw e function, e depois que ele considerar isso, aí ele passa a executar o setup uma única vez e o draw várias vezes. A princípio, não faria nenhuma diferença. A princípio. Qual é o problema? É que nem todo ambiente, né, nem todo contexto JavaScript, ele funciona igual. Então, os diferentes navegadores têm diferentes maneiras
de lidar com as questões, né? Ainda assim, acredito que, por exemplo, nem o Internet Explorer, nem o Chrome, nem o Firefox fariam de forma diferente. Mas pode ser que você esteja dentro de um ambiente que faça. Você entendeu? Então, sei lá, estou fazendo um programa que não está rodando no navegador, está rodando dentro de um aplicativo. E o interpretador JavaScript deste aplicativo roda as coisas em ordem linear e não por escopo, por exemplo. Tá? Estou pensando aqui num caso excepcional. Então, de fato, isso faria diferença. Tá? Então, para o nosso caso do navegador, não faz. Mas pode acontecer que você esteja trabalhando para um outro contexto, não seja exatamente no navegador, onde declarar as funções que você vai usar no setup ou no draw precisa acontecer antes. Antes linearmente mesmo no código, antes de você de fato utilizar. Tá? Uma coisa que a gente sabe, isso é fato, né? Se eu, por exemplo, for declarar uma função, não no escopo geral, não estou declarando essa função no escopo geral, ó, no mesmo nível que draw ou que setup. Eu estou declarando a função dentro de draw. Né? Sei lá, eu vou usar uma sintaxe que geralmente a gente não usa, mas let k é igual a function, né? A gente não usa não, a gente usa muito, mas line 0,0,100,100, por exemplo. Então, se eu vou declarar esta função dentro do escopo de draw, ela faz parte de draw, né? Ela necessariamente precisa ser declarada antes de eu usar. Porque aqui eu não estou mais falando, né? Então, se eu colocar aqui K, né? Se eu por acaso chamar K antes de declarar K, isso aqui vai dar erro. Por quê? Porque aqui eu estou falando do que está acontecendo dentro de um escopo, necessariamente. Desse escopo só. Então, eu só posso usar o que está declarado dentro deste escopo, certo? Quando a gente está usando alguma coisa que já faz parte do escopo de draw, aquilo que precede draw já foi avaliado antes. Então, a declaração de function XPTO já foi feita antes de draw começar a ser executada, porque eles fazem parte do mesmo escopo. Entendeu? Para tentar deixar isso mais claro, né? O que você declara aqui já pode ser usado aqui dentro. Então, o que você declara fora de draw já pode ser usado dentro de draw. Aonde quer que seja. Foi declarado fora de draw. Foi declarado fora de setup. Já pode ser usado em setup, já pode ser usado em draw. Certo? Porque ele está num escopo anterior. Aquilo que você vai usar, que é do próprio escopo, você vai primeiro declarar e depois usar. Mas vamos tentar não complicar. Vamos tentar não deixar as exceções virarem regra. Para vocês não terem dor de cabeça na vida, adotem esta boa prática. Sempre declarem antes. Entendeu? Então, você declara as funções e as variáveis e tudo que você vai usar antes de usá-las. Mesmo em setup e mesmo em draw. Aí, você não vai correr risco nenhum de estar dentro de um ambiente que efetivamente vai precisar disso, para garantir. Tá? Então, como medida de garantia mesmo, né? Como evite dor de cabeça, adote uma boa prática, que é variáveis que você for declarar e funções que você for declarar, ou seja, tudo que você for declarar, declare no começo do seu código. E depois você passa a utilizá-las. Tudo bem? Ficou mais claro? Mas a rigor, não faria diferença. A rigor. Uma pergunta, assim, meio fora disso, mas é porque eu vi aqui, eu tinha colocado, mas Ana perguntou também, tipo, o conteúdo dos sketches, ele pode ser algo que ele não necessariamente estaria dentro de um HTML. Júlia, fala um pouquinho mais alto que eu não consigo te ouvir, tá baixinho para mim. Um momento. O conteúdo dos sketches, ele pode ser algo que não necessariamente estaria dentro de um HTML, porque é meio uma dúvida sobre ele, o fato dele ser livre mesmo, não necessitar ele realmente é livre, ele é completamente livre, livre, né? Então é isso, por exemplo. Mas eu quero colocar uma imagem. A maneira de você colocar uma imagem do processing, do P5,
é diferente da forma com que o HTML trata imagens. Você não vai usar uma tag image para colocar uma imagem aí dentro. Você literalmente vai carregar uma imagem, um objeto imagem de P5, de JavaScript. Então ele não precisa de HTML. Quer dizer, ele está rodando dentro de um HTML, claro, né? Tudo isso está rodando dentro de um HTML. Mas ele não precisa das instruções do HTML para funcionar. Tá? O que o Processing, o P5, constrói dentro do HTML? Ele constrói um elemento do HTML chamado Canvas. O Canvas, ele é basicamente uma tela de desenho dentro do navegador. Então, o Canvas ele cria um espaço cartesiano, tridimensional ou bidimensional, tem os dois tipos, tem o Canvas tridimensional e tem o Canvas bidimensional. Ele cria este elemento dentro do teu documento HTML, e aí o que você faz neste campo, que você define o tamanho, define tudo, não tem nada a ver com HTML. Ele é controlado exclusivamente pelo JavaScript. Né? Só o próprio elemento Canvas que você coloca lá no HTML. Então, quando você inicializa o teu P5, quando você dá, para ser bem técnico mesmo, quando você usa essa instrução Create Canvas, o que a Create Canvas faz? Insere lá dentro do teu documento HTML, ele não existe, ele não está lá. Né? Essa função vai lá, insere lá dentro uma tag Canvas no teu documento e fala assim, essa tag Canvas é minha. Quem vai trabalhar com ela e quem vai mexer nela sou eu, mais ninguém. Então, a partir daí, o P5 controla totalmente esse elemento Canvas, sem nenhuma interferência. Você até pode, se você quiser, e com alguma habilidade de programação, criar outros códigos dentro desse HTML que lidem também com este elemento Canvas que foi criado. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas você não precisa usar nada de HTML dentro desse Canvas. O Canvas, na verdade, não trabalha com HTML, ele trabalha com instruções de desenho mesmo. Se a gente fosse, se a gente quisesse, por exemplo, a gente não precisaria nem sequer usar o P5. A gente poderia desenhar diretamente num Canvas, né, só com JavaScript puro, né, fazer linhas, quadrados, sem as instruções do Processing, sem nada disso. O único problema é que usar o JavaScript puro, que a gente chama às vezes de vanilla, né? Vanilla vem de sorvete de creme, né? Sorvete de creme que não tem sabor de nada, né? Se a gente, que é base para todos os outros sorvetes, mas assim, se você for usar o JavaScript puro, vanilla, para desenhar num Canvas, vai ser extremamente trabalhoso. Porque ele não tem nada pronto. Você vai ter que construir todas as funções. Você vai ter que fazer tudo aquilo que você precisar do zero, né? E o P5 ou o Processing já te trazem muita coisa pronta e resolvida para facilitar a tua vida. Né? Então você poderia simplesmente nem sequer usar o P5, mas você usaria JavaScript puro para desenhar dentro do Canvas. Tá? O Canvas não precisa de nenhum código HTML para trabalhar dentro dele. E existe no P5 uma biblioteca que você também pode carregar, onde você, através da codificação do P5, das instruções de P5, você pode mexer no código HTML. Então, vamos lá. Eu tenho uma página HTML que tem uma tag H1, que é um título, escrito meu documento. Você pode, pelo Processing, pelo P5, modificar o conteúdo dessa tag, que não é do Canvas, é de outra coisa do código HTML. O P5 não faz isso nativamente, naturalmente, mas quando você carrega o P5 DOM, que é a biblioteca para lidar com os elementos HTML, você pode, através do P5, mudar essas coisas também. Isso é muito útil para você integrar um documento HTML que você está fazendo, onde vai rodar o teu P5, mudanças que acontecem dentro do teu sketch, dentro do teu Canvas, que você quer que se reflitam em outros pontos do documento HTML. Aí a gente usa essa biblioteca que o próprio P5 oferece, tem que carregar externamente, né? Não está aí naturalmente, para mexer no código HTML também. Mas isso é extra, isso não faz parte do Processing, né? O Processing original não tem isso, até porque o Processing original não roda dentro do HTML, tá? Esclareceu? Deu para entender? Mais ou menos? Então, resumidamente, não há necessidade de você conhecer HTML para trabalhar com P5, tá? Você não vai usar o HTML no P5, nem no Processing. Tranquilo?
Deu para Tudo sacar? certo, professor. Aham. Então vamos lá, vamos seguir aqui, né? Então a gente viu aqui função. Função é você criar um conjunto de procedimentos seus que você inventa, né? E aí você passa a usar isso, né, livremente no teu código, seja no setup, seja no draw, seja em qualquer outro lugar. Inclusive, a gente pode, por exemplo, falar o seguinte: function configura, não recebe nenhum parâmetro. O que é configura? Fill, né, preenchimento 0, no stroke, por exemplo. No stroke. Não quero nenhuma linha, por exemplo, né? Então, isso aqui é o que faz a função configura. E a partir daqui eu falo o seguinte, ó, em vez de ficar colocando no stroke, não sei o que lá, eu só configura. Pronto. Acabou. Né? Então, eu posso usar uma função que eu criei dentro de outra função que eu criei. Tá? Diga, Israel. Professor, então esse configura, ele basicamente armazena as funções assim que a gente deu para depois a gente poder utilizar elas de uma forma mais simples, para não ficar com muita informação, né, no nosso código. É um jeito de você simplificar a tua escrita, entendeu? E aí isso é uma boa prática, né, de programação, que a gente simplifique o máximo possível o que fazem as nossas funções. Para quê? Para que a gente possa reaproveitá-las em outros códigos. Então, assim, se eu sempre uso isso, vamos supor, eu sempre uso isso, eu sempre coloco o fio como 0 e eu sempre tiro a borda, sempre. Para que eu vou escrever isso repetidamente em todos os meus códigos, em todos os lugares? Eu simplesmente crio uma função e todo código que eu começar de novo, eu vou usar ela. Vou colocar essa função e vou começar a utilizar. Isso vai simplificar enormemente a minha escrita. Né? Por quê? Porque eu já tenho uma coisa pronta, que eu já raciocino em cima dela. Entenderam? Tudo bem? Diga, João. E aí, professor, tudo bom? Passando para dar o ar da graça aqui. Ah, que bom. Só para... Posso dar só um aviso pro pessoal aqui? É isso? Então, já tem uma galera já tirando uma dúvida comigo. Israel, eu vejo Juliana, tem mais uma galera aí tirando dúvida comigo. E lembrando que tá aberto, viu? E-mail, WhatsApp, tudo isso. O pessoal pode comprovar aí. Eu sou... Como é que eu posso dizer? Toda vez que alguém manda, eu sempre respondo na mesma hora, no mesmo dia, a gente sempre soluciona junto. Maravilha. Mando vídeo, faço um bocado de coisa e é isso. O pessoal pode fazer a testemunha aí. Isso aí. E é isso. Só passando para dar esse aviso mesmo. Que bom. Fico contente. Tá sendo muito massa o momento de resolução. Apesar de eu não ser o craque das coisas como o Hanoia, eu tento desenrolar algumas coisas também. Normal, gente, normal, é isso. Vocês vão se ajudando, é isso. E dúvidas que restarem, traz aqui para aula, a gente sana aqui, não tem problema nenhum, tá? O João tá aí para ajudar vocês no imediato, né? No meio do caminho, né? Às vezes o pessoal manda assim, ó, só mandando aqui que eu tô entrando em aula, mas depois eu tiro essa dúvida contigo. Eu, não, tranquilo, vamos nessa. Não tem problema. Ótimo, João, muito obrigado, viu? Você é uma ajuda enorme aí, viu? Nada, que isso. Estou à disposição aí, viu, pessoal? Qualquer coisa, só entrar em contato comigo. Valeu, professor. Maravilha. Até mais. Tchau, tchau. Ó, a Maria Clara fez uma pergunta aqui. Então, a variável que é uma caixinha que você guarda uma informação dentro e a função é uma caixa maior. Maria Clara, eu não queria complicar a brincadeira, mas já que você tocou no assunto, tá? Se você reparar, essa sintaxe aqui, ó, configura é igual function. Let configura, né? Melhor, né? No JavaScript, isso é coisa do JavaScript, tá? A gente guarda as funções dentro de variáveis. Então, o que isso significa? A caixinha maior, na verdade, é das variáveis, não é das funções, tá? A caixinha maior, a caixinha das variáveis pode guardar, inclusive, funções. Tá? Então, já que você tocou no assunto, deixa eu começar a usar um pouco essa sintaxe com vocês, porque ela, de fato, ela é importante. Tá? Diga. Mas só uma coisa, prof. Quando você declara uma variável, você só pode, tipo, declarar uma coisa nela, né? Tipo assim,
A configura é o function. Se você quiser, você muda depois. Mas aí ela meio que é uma coisa por vez, né? Isso? E, ó, E a uma função você variável pode, tipo... uma variável, ela só vai guardar uma coisa por vez. Se eu falar que configura Sim. isso, e depois eu virar e falar configura é igual a nada, mudou. Uhum. Não tem como você recuperar o que estava antes. Entendi. Aí já a função dá para guardar mais de uma coisa dentro, né? Tipo isso. A função não serve muito para guardar dados, tá? A função Sim, não vai tipo, guardar você nenhum dado. declara aos coisas dentro dela, né? Para usar depois. É, Né? Tipo a isso. função guarda procedimentos. A função não Sim, guarda dados. entendi. Entendeu? Agora, existe uma outra coisa que são as arrays, que a gente vai ver daqui umas 2 aulas, né? Que aí é uma variável que você guarda várias coisas diferentes da mesma variável. Entendi. Entendeu? Elas são mais complexas, elas são mais difíceis da gente usar, porque a cabeça meio dá uma complicada, né? Mas elas servem exatamente para isso. Se eu quero uma mesma variável que vai guardar várias coisas diferentes, eu vou usar uma array e não uma variável comum. Tá bom? Ah, certo, prof. Eu consegui entender melhor. Obrigada. Imagina. Tá? Então, olha só, gente, isso aqui é um dado bem relevante, que é o seguinte. Essa sintaxe, assim, eu sei que ela é mais difícil no começo de entender, né? Como é que é uma função, mas ela está declarada com um negócio estranho. Eu sei que isso aqui é muito mais legível, tá? Ó, é a função XPTO que recebe o valor C e recebe o valor A. Isso é muito mais legível. E está aqui o procedimento. Aqui é uma operação meio maluca que o JavaScript faz, que é o seguinte. Eu estou fazendo o function XPTO, ou function qualquer coisa, configura. Estou fazendo aqui, function configura. Né? Ou melhor, function intermediário. É isso. Function intermediário. Estou definindo um cara chamado intermediário, uma função, né? Que tem esses procedimentos. E eu estou fazendo isso aqui, ó, na sequência. Lect configura igual a intermediário. Detalhe, tá? Sem as chaves. Por quê? Porque se eu fizer isso daqui, pressupõe que intermediário vai retornar alguma coisa, vai devolver algum dado, certo? Não é isso. Eu estou falando que configura vai receber a função intermediária. Ele vai tirar uma cópia da função intermediária. Então, configura é uma cópia da função intermediária, assim, ó, sem os parênteses. Então, o que tiver associado a intermediário passa a estar associado a configura. Certo? Isso aqui é uma coisa muito maluca do JavaScript, tá? Isso não existe em Processing. Não tem como fazer isso em Processing. Processing, esquece. Não rola esse tipo de coisa, né? Mas em JavaScript isso acontece. E isso é muito útil para muita coisa, né? Mas, de novo, é um troço que confunde, tá? Uma coisa que vai dar um nó um pouco na cabeça de vocês. Tá? Mas é isso, né? O JavaScript, ele guarda tudo como variáveis. Tudo, absolutamente tudo são variáveis para o JavaScript. Então, se você cria uma função, ele vai guardar na memória exatamente do jeito que ele guarda as variáveis. Se você criar um array, a gente vai ver lá na frente, ele vai guardar na memória exatamente como ele guarda uma variável. Se você criar um objeto, ele vai registrar na memória exatamente como tudo ele guarda da mesma maneira. Então, o que ele faz? Bom, se ele guarda da mesma maneira, eu posso atribuir, né, essas coisas a uma variável. Então, eu estou fazendo uma atribuição. Lembra que eu falei para vocês que o igual é uma operação lógica de atribuição. Eu estou atribuindo a variável configura uma função que está lá na memória. Ó, pega essa função que está na memória, joga isso aí para ser referenciado, né, por configura. E aí eu uso configura assim, ó, como se ela fosse uma função mesmo. Tá? Porque está atribuído, porque ela recebeu essa associação. Eu sei que isso dá nó na cabeça. Dá mesmo. Né? A gente vai com calma nisso. Tá? Mas vocês têm que começar a entender que essas coisas no JavaScript, que são muito abstratas e associam coisas malucas umas com as outras, elas existem porque elas vão permitir você fazer coisas no JavaScript que são muito flexíveis. Essas são as grandes vantagens de se trabalhar com JavaScript e não com outra linguagem. Ele vai permitir, a JavaScript vai permitir esse tipo de operação, esse tipo de coisa maluca mesmo.
e que vai ser muito flexível para você fazer coisas como, por exemplo, mudar uma função. Eu tenho uma função configura que faz um negócio. De repente, eu quero mudar o que configura vai fazer. Então, configura vai continuar sendo executado, mas de repente mudou o que era configura. Então, antigamente desenhava quadrados, agora ele vai começar a desenhar linhas. JavaScript permite isso. É uma das poucas linguagens que permite esse tipo de coisa acontecer, né? E, de novo, como eu sempre falo para vocês, por conta disso, JavaScript também é uma linguagem traiçoeira, né? Porque, de repente, da maneira com que você monta o fluxo do teu código, e a lógica de programação é sempre uma coisa que a gente, às vezes, dá uma confusão, da maneira com que você articula isso acontecendo no teu código, passa a acontecer coisas que você não gostaria que acontecessem, ou que você não esperava que estivessem acontecendo, né? E começa a acontecer. Então, por conta disso, também pode ser um baita de um problema. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Uma vez que a gente já recuperou um pouco do que a gente falou na aula passada, né, que é declarar a função, receber valor da função, lembrar que as funções podem retornar dados para variáveis, e agora a gente está vendo que a gente pode retornar dados, ou a gente pode simplesmente mandar a função para uma variável mesmo, né? Vamos trabalhar com isso, vamos fazer alguma coisa de útil com isso daí. Vamos ver, vamos aplicar isso daí, né? Então, como é que a gente aplica? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês, já desenhando alguma coisa a partir de uma função, de algumas funções, é vamos desenhar uns arcos, por exemplo. Vou desenhar com vocês uns arcos, né? Desenhar arcos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer e eu vou usar a sintaxe diferente, tá? Então, vamos usar essa coisa do configura. Configura, a variável configura vai receber uma função. Eu vou colocar aqui C. A variável vai receber uma variável C, que é o quê? A cor. Então, vamos lá. Né? Isso é meio, talvez até desnecessário, mas vamos fazer. Só a título para vocês verem o uso. Então, eu não gosto de borda, então no stroke. Não vou usar borda. E vou usar uma cor. Então, aqui, ó, fill C. Então, para que serve a minha função configura? Ela simplesmente vai configurar as características do preenchimento do meu desenho, né? Aliás, na verdade, minto. Como eu vou desenhar um arco, provavelmente vou desenhar pontos e linhas. Eu não vou desenhar quadrados, blocos. Bom, vamos trabalhar com quadrado, vai. Não vou ficar inventando. Ficar fazendo ponto e linha só vai dificultar aí o trabalho. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no setup é chamar o configura. Evocar o configura. Com que cor? Sei lá, vermelho. FF0000. Então, configura, né? Eu quero usar preenchimento vermelho sem borda. Então, já chamei isso aqui no setup. Já rolou esse procedimento aqui. O que mais? Bom, toda vez que eu for desenhar, eu quero desenhar dessa forma. Então, tudo bem. Configura FF0000. Legal. O que mais que eu quero fazer? Então, agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero desenhar com quadradinhos pequenininhos uma circunferência, um arco de circunferência. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Tá. Se você vai desenhar um círculo, você usa a instrução de círculo. Né? Você usa lá o elipse. Tá feito. Mas a gente não quer desenhar um círculo, a gente quer desenhar um arco. E a gente quer fazer o seguinte, a gente quer dizer ó, esse arco vai começar do ângulo tal e vai até o ângulo tal. Como que a gente faz isso? Bom, o procedimento é usando trigonometria. Então, se vocês lembrarem, né, como é que funciona a trigonometria? Né? A trigonometria, ela vai pegar, essa é a teoria, né? O valor do cosseno ou do seno de um determinado ângulo, eu sei que vocês vão me lembrar da fórmula. É a tangente dividido por sei lá o quê, né? É isso que vocês vão falar, assim. O cosseno é a tangente do coeficiente angular, aquelas bobagens todas. Beleza, é verdade, tudo isso é válido. Né? Depois a gente pode até ver por quê. Né?
Mas basicamente, né? Basicamente, deixa eu ver, inclusive, se eu acho aqui para vocês o diagrama, né? Deixa eu achar aqui, me dê um minutinho. Onde é que estava isso? No nosso material, eu acho que tem lá os diagramas. Diagrama de trigonometria. Eu tenho quase certeza que eu coloquei no nosso material de aula. Só me certificar aqui. Toda vez que eu entro, ele quer me explicar como funciona o Classroom. É muito chato. Deixa eu ver aqui se eu coloquei material de apoio. Não coloquei? Bobagem da minha parte, hein? Deveria ter colocado. Então, deixa eu passar isso para vocês também, né? Isso era uma coisa que era legal vocês terem. 1 minuto, gente. Deixa eu pegar aqui. Onde que eu vou achar isso? Acho que é 1 minuto. Estou tentando pegar o link para mostrar para vocês. Isso faz parte... Em algum lugar do material tá, mas eu não vou lembrar aonde exatamente. Será que na página do nosso... Não. Aqui... Deixa eu achar. Eu tenho aqui isso implementado num... Tá aqui. Agora só deixa eu ver como é que eu acesso isso. 1 minutinho. Já volto aqui com vocês. Aqui. Qual é o link? Tá, aqui não dá porque ele está rodando. Tá, então eu vou ter que fazer o seguinte. Vou compartilhar aqui a tela com vocês e mostrar aqui mesmo. Depois eu vou colocar esse material numa página separada. E isso eu tenho em algum lugar, só não lembro aonde. Eu tenho. Eu sei que eu tenho. Separado. Eu vou colocar lá no Classroom, tá? Para vocês. Só o diagrama aqui. O diagrama aqui. Bobagem da minha parte não ter colocado isso antes. Desculpa. Seno e cosseno. Vamos lá. Cadê? Passei? Aqui, ó. Aqui, ó. Então vamos lá. Tá pequenininho. Deixa eu tentar aumentar para ver se... De novo, gente. Eu aumentei, ele mudou tudo. Não sei. Outra nós aqui. Achei. Ó. Então vamos lá. O que é o seno e o que é o cosseno? Vocês estão vendo aí meu mouse, né? Então, eu estou pegando aqui um ângulo de 40 graus. Tá? 40 graus. Se vocês olharem ali, ó, ali em cima, né? Ele vai falar para a gente o seguinte, ó. Em branco. Cosseno de 40 igual a 0,75. Né? Da mesma maneira que se eu pegar aqui, cosseno de 45 é 0,69. E cosseno de 60 graus, vocês devem lembrar isso das aulas de matemática, é meio. Né? 0,50. O que significa isso? Estão vendo essa circunferência que está aí? Considerem que essa circunferência tem raio 1. No nosso caso, que seria 1 pixel. Né? Não faz sentido. Vamos pensar isso em 1 centímetro ou 1 metro. Considerem que o valor é 1. Se o valor dessa circunferência, do raio dessa circunferência, for 1 metro ou 1 centímetro, aonde que este ponto que eu estou com o meu mouse aqui, ó, o meu mouse, que é o ponto branquinho, a bolinha branquinha, né? Vocês não devem estar vendo meu mouse aí, só devem estar vendo a bolinha. Mas em que coordenada cartesiana, em que ponto cartesiano estaria o meu mouse se a circunferência fosse de 1 centímetro ou 1 metro e o 00 fosse exatamente o centro da circunferência? Bom, o meu mouse estaria em 0,5 metros ou 0,5 centímetros.
Então, a rigor, o que significa o cosseno? O cosseno é a posição em x, é o eixo x daquele ponto que tem um ângulo de 60 graus, nesse nosso caso, numa circunferência de 1 metro, 1 centímetro, ou de valor unitário 1. Então, se o valor do raio é 1, o valor da posição em x deste ponto aí, do ângulo de 60 graus, é meio. Se a circunferência tivesse 2 de raio, a posição em x seria 1. Ou seja, minha posição x, coordenada x e y, e o seno é a posição em y. Ou seja, a coordenada x e y deste ponto, dessa bolinha branca que vocês estão vendo aí, cujo ângulo é 60 graus, é o cosseno de 60 pelo seno de 60. Então, seno e cosseno, eles nos ajudam a entender no sistema cartesiano qual é o ponto de uma determinada de um determinado ângulo, né? Qual é a coordenada ali, qual é o local no eixo cartesiano de alguma coisa colocada em relação ao seu ângulo. Bom, vamos voltar então. Vamos voltar aqui ao nosso código, ao Open Process. Tá lá. Então, o que a gente tem aqui? Perdi a função configura. Tudo bem, deixa para lá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte. Se eu for fazer uma circunferência, então vamos lá. Ângulo é igual a 0. Eu falei para vocês que a gente usa ângulo em radiano. Daqui a pouco a gente muda para graus para ficar mais compreensível. Tá? Então, eu falei para vocês isso, né? Que a posição de alguma coisa, né? Numa circunferência, né? X e o Y numa circunferência é o cosseno e o seno. Então, é o cosseno do ângulo, vírgula, o seno do ângulo. Vou colocar aqui dois pontos por 2 pontos, tá? Vamos reescrever aqui o configura rapidinho. Function, ou melhor, let configura é igual function. No stroke. Coloquei um C aqui, né? Era isso que estava antes. Fill C. Tá bom. Configura FF0000. Quando eu for desenhar, eu vou desenhar com essa configuração. Bom, vou seguir a minha própria recomendação, né? Vamos colocar todas as definições, variáveis, declarações no começo e depois usar. Senão a gente se perde no nosso código. Legal, já configurei. E agora eu vou desenhar, então, esse retângulo na posição cujo cosseno é A em X e o seno é A em Y. 2 por 2. E vou falar o seguinte, A é igual a A mais 0,01. 0,01, porque é radiano, não é grau. Tá. O que vai acontecer? Muito pouco eu vou conseguir ver. Por quê? Porque eu estou usando o raio 1, ou seja, ele vai se deslocar em 1 pixel, no máximo em 1 pixel. Não vai dar para ver nada. Vai ficar tudo concentrado no cantinho aqui, de uma maneira vermelha, que não dá para ver nada, não dá para enxergar nada direito. Se vocês olharem bem, tem um ponto vermelho aqui. Ele está girando em torno de 1 pixel. Bom, não vai acontecer nada. Então é o seguinte, eu vou multiplicar esse raio, porque se seno e cosseno me dão um valor de 0 a 1, e aí, sei lá, o cosseno de 60 é meio, 0,5, se eu multiplicar isso por 100 vezes, em vez de ser 0,5, vai ser 50. Se eu multiplicar por 1000, vai ser 500. Então ele vai ser um valor que vai de 0 a 1000, e não de 0 a 1. Eu vou multiplicar isso aqui por 1000. Vai ficar bem grande. 1000. Vou multiplicar isso aqui por 1000. Cadê? Aqui, ó. Agora está pequenininho demais o quadradinho 2 por 2, né? Vamos colocar 10 por 10 para ficar mais visível.
Vamos lá, aqui, ó. Agora sim, ó. Apareceu aqui, 1000. Opa, então se eu fiz com 1000, ele ficou com um raio de 1000. Se eu fizer com 100, o raio vai ser 100. Se eu fizer 500, o raio vai ser 500. Por quê? Porque seno e cosseno são a posição em x e y para uma circunferência de raio 1. Se a circunferência tiver mais do que 1, tiver 2, tiver 10, tiver 100, tiver 500, tiver 1000, eu tenho que multiplicar esses valores por este raio, né? Detalhe, isso para uma circunferência. Se eu estiver falando de uma elipse, os raios são diferentes para x e y. Então, se eu estiver falando de uma elipse, o raio em x vai ser 500 e em y vai ser 200, por exemplo. Aí, em vez de desenhar uma circunferência, eu vou desenhar uma elipse, porque a proporção dos raios não é a mesma, né? Os valores em y vão mudar de 0 a 100 e os valores em x vão mudar de 0 a 500. Ele vai traçar uma elipse e não um 500. A Maria Clara perguntou, como é que faz para mudar o centro da elipse? Ótimo, ótima pergunta. Bom, se todos esses valores, né, se o seno e cosseno me dão posições em x e y de uma circunferência cujo centro é 0,0, para que o centro mude, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar a ela, né, as posições iniciais. Isso é geometria analítica que vocês estudaram no segundo grau. Ele sempre está desenhando em relação a 0, 0. Então, se eu somar 10 pontos para a direita no x e 10 pontos para baixo no y, toda essa circunferência vai mudar junto. Né? Então, eu vou deslocar 10 para cá, ou 100 para cá e 100 para cá. Então, como é que eu faço para que o centro disso daqui saia dessa posição? Então, eu somo a esse valor aqui mais 100 pixels. Eu somo a esse valor aqui mais 200 pixels. Então, olha aí, ó. A circunferência agora vai deslocar de centro. Agora, vamos lá, gente. Vamos transformar isso numa função, então. Né? Vamos transformar isso em alguma coisa que eu possa colocar aonde eu quiser da tela. Aonde eu bem entender da tela. Não fixamente em 100 ou 500. Como assim? Bom, aqui, ó, o raio está 500, o raio está 200, está deslocando 100 para a direita, está deslocando 200 para baixo. Mas esses valores são fixos. E se eu quiser desenhar circunferências diferentes, várias delas, eu estou lascado. Se eu vou ter que desenhar e escrever cada uma delas? Não, vamos criar uma função. Então vamos lá. Let circunferência igual a function. Os valores que eu vou receber aqui, eu quero saber o tamanho do raio e eu quero saber o deslocamento. Eu vou colocar D, deslocamento em X e o deslocamento em Y. Opa, legal. O que essa função circunferência vai fazer? Ela vai desenhar. Desenhar o quê? Vamos lá. Ó. Ela vai fazer o configura, vai definir uma cor ou alguma coisa assim, né? Tá legal? Ou melhor, não vai fazer o configura não. Vamos deixar o configura fora disso por enquanto. Deixa ele aqui mesmo. A gente pode mudar a cor se a gente quiser. Eu vou construir esse retângulo na posição de A, né, o ângulo cosseno A, vai ser o ângulo A, 0, 1, 2, 3, ou 20 graus, 30 graus, o que for, né? Multiplicado por 500? Não, multiplicado pelo raio. Pelo raio. E aqui, como vai ser uma circunferência e não uma elipse, multiplicado pelo raio. E qual é o deslocamento que eu quero? Eu quero dx... Opa. Aqui, ó, dx... E eu quero dy. Então, ele vai deslocar em dx e dy. Certo? 10 e 10. Isso continua. Então, o que eu vou fazer agora? Olha aí. Circunferência. Eu tenho que dar o valor do raio, não é isso? Vou colocar aqui 200.
E eu vou colocar agora o tamanho a posição, o deslocamento da tela, tudo bem? Geralmente eu colocaria, sei lá, 300 por 200. Se eu fizer isso, vai funcionar? Vai. Aí, ó, vai funcionar. Mas eu quero fazer uma coisa mais inteligente. Width sobre 2, height sobre 2. Width e height são variáveis do sistema. Elas têm o valor do tamanho da tela, né, em x e y, né, na horizontal e na vertical. Eu vou fazer o que se eu fizer isso? Eu vou falar que eu vou somar metade da tela para a direita e metade da tela para baixo. Ou seja, o centro do meu canvas, do centro do meu campo de desenho. Então, quando eu dou essa posição pro meu desenho, ele sempre vai colocar no meio da minha tela. Ó, vou diminuir a tela e vou reiniciar aqui o meu desenho. De novo, está no centro. Vou aumentar aqui o tamanho da minha tela. Aumentar não vai fazer diferença, né? Vou continuar no centro. Vou diminuir ainda mais e vou reiniciar. Ele vai pegar o valor da posição central, vai colocar ali e eu vou desenhar a minha circunferência sempre na posição central. Bom, deixa eu brincar um pouquinho com isso daqui, ó. E se eu quiser mexer nesse raio? Olha só. Eu vou colocar agora de tamanho do raio. O tamanho da minha tela, né, de desenho, dividido por 2. Ou seja, vai ser sempre o máximo. Né? Se a minha tela de desenho tiver 400 pixels na horizontal e o meu desenho está começando no centro, que é 200, eu quero que o raio fique 200. Ou seja, ele vai desenhar no limite. Opa! E isso vai acontecer independente... Oh, escrevi errado. Perdão. Isso vai acontecer independente da... Oh, o que eu errei aqui? Perdão, gente. Escrevi errado, né? Perdão. Isso vai acontecer independente do tamanho da minha tela. Vocês estão vendo que eu estou com uma tela bem pequenininha, assim, né? Tá? Não está ocupando tudo. Vou aumentar, ó. Vou aumentar o tamanho dela, certo? Se eu rodar de novo, ele vai usar até o limite. Vai até aqui, certo? Sempre. E até lá em cima também. Quando ele chegar lá em cima, ele vai chegar no limite. Agora eu vou fazer uma brincadeira ainda mais legal, que é o seguinte, ó. Pega metade, pega o centro da tela, nesse caso, por exemplo, 200. Pega o valor do meu mouse em Y. Qual é a posição do meu mouse em Y? E pega esta diferença. Eu salvo, pode deixar, Julia. Pega essa diferença de onde o meu mouse está no eixo Y, pega a diferença para o centro e pega este valor como raio. Então, ó, é o mouse Y menos metade da tela. Certo? O que vai acontecer agora? Agora vai ser louco. Ó. O que ele está fazendo? Dá até para usar o negativo. Ele inverte a direção. Olha que maluco. O meu desenho está girando. Só que eu estou alterando dinamicamente o tamanho do raio. Então a minha circunferência está mudando de tamanho. Ela não está fazendo a circunferência inteira, terminando a circunferência no mesmo raio. Enquanto ele está desenhando, eu estou aumentando o tamanho do raio. E diminuindo o tamanho do raio. Pela posição do meu mouse. Por quê? Porque eu criei isso numa função. E aí eu posso modificar todos os dados, os parâmetros que eu estou usando, na hora que eu quiser. Eu não preciso mais usar dados fixos. Eu vou jogando para eles valores. Certo? Olha só. Vamos supor que eu não queira trabalhar dessa maneira tão lenta, com ele desenhando ponto a ponto. Eu quero que ele faça a circunferência
de uma vez só. Numa tacada só, ele desenha um arco e ponto. Qualquer que seja o arco. Tá, como é que eu posso fazer isso? Então, em vez de trabalhar com uma variável aqui, tá, né, o que eu vou fazer aqui na minha circunferência? Eu vou falar o seguinte, ó. For let A igual a 0. A agora vai ser interno. Esquece esse cara aqui. Esquece esse cara aqui. Certo? A vai de 0 a menor que met pi vezes 2. Então, em radianos, a circunferência completa é 2 radianos. Tá? E A igual a A mais 0,01. Ou melhor, vamos colocar 1 para ficar um pouco mais rápido. E aí ele vai desenhar isso daqui, ó. Certo? Ele vai desenhar a circunferência completa no raio dado, no deslocamento dado. Tá ok? Em vez de usar isso daqui, ó, que eu estava usando, vamos colocar aqui um raio fixo, 200, por exemplo. Só que agora eu quero que ele desenhe essas circunferências em mouse X e mouse Y. Oi? O centro da minha circunferência vai ser dada pela posição do mouse. Só que agora a minha função... Melhor, vamos fazer tudo parado. Depois a gente, né, 200, 250, 260 por 260. Depois a gente complica, senão vocês vão ficar malucos o que eu vou fazer aqui. Então aqui ele vai desenhar uma circunferência completa. E ele vai desenhar uma circunferência completa várias vezes. Todo draw, toda vez que draw rodar, ou seja, 30 vezes por segundo, ele vai desenhar uma circunferência completa. Olha aí, ó. Pum, já apareceu a circunferência na hora, imediatamente, certo? Legal. Agora sim, vamos lá. Mouse X, mouse Y. Como assim? Olha, gente, eu estou desenhando uma circunferência completa, mas o ponto central dela vai ser o meu ponteiro do mouse. Porque eu estou dando isso como parâmetro aqui. Olha aí, ó. Olha aí. Que tal? Ou, né, eu poderia fazer o seguinte. Vou dar aqui width sobre 2, height sobre 2. Só que aqui eu vou pegar aquilo que a gente já fez, né? Mouse Y menos height sobre 2. Então, o que eu vou controlar? O raio. Tá vendo? Explica melhor aquele for que eu não entendi. Vamos lá. Maria Clara. É um loop, certo? O que faz esse loop? Ele vai usar uma variável A, que vai começar em 0 e vai até 6,28. Met pi vezes 2. Por que 6,28? Porque nós estamos trabalhando com radiano e não graus. Tudo bem? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar pulando de ângulo em ângulo em radianos até completar o ângulo de 360 graus. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar todos esses quadrados em cada um desses ângulos. Ou seja, ele vai desenhar uma circunferência completa inteira. Isso aqui vai rodar cada vez que circunferência for chamada. Como é um for e não alguma coisa que está crescendo ao longo do draw, cada draw vai aumentando o valor, como isso está dentro de um for, isso é muito rápido. Então ele desenha a circunferência inteira de uma vez. Depois vai o draw de novo. Ele desenha de novo a circunferência mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. Met pi é uma variável de sistema que contém o valor de pi. Então poderia ser, em vez de eu fazer isso daqui, eu poderia simplesmente ter dado 6,28. É a mesma coisa. Só que met pi é mais preciso. Tem um monte de casa decimal. Né? Mas é a mesma coisa. Né? É o valor de π, que é 3,14, vezes 2.
Aí. Opa! Tive algum problema aqui. Ah, pronto, voltou. Meu monitor deu uma pane, tá? O que mais que eu poderia fazer? Para não ficar uma bagunça, por exemplo, eu poderia colocar isso daqui, ó. Background 0, para apagar a tela. Mas vai apagar a tela como? Vai apagar a tela antes de desenhar a circunferência completa. Olha aí. Nossa, na verdade não. Ele tá no, eu coloquei no for, né? Aí não ia rolar nunca, né? Ele ia apagar a tela e desenhar os quadradinhos. Agora sim, fora. Aí, ó. Aí o que eu estou fazendo? Aonde eu colocar o meu mouse, eu vou desenhar todos esses quadrados, né? Em função da posição do mouse Y. Em relação ao centro, né? Se eu mudar também o centro, também vai mudar, né? A questão ali. Ó, deixa eu criar uma outra função aqui para vocês. Fazer o seguinte, ó. Let linha centro igual a function dx dy. O que vai fazer essa função? Só para a gente visualizar. Ó. Stroke. Vou colocar um stroke aqui meio cinzinha. Vamos colocar aí um AA. Um cinza claro, mais pro claro. Né? Line. Vai ser do meu Y, mouse, dx, vírgula, dy, ou seja, o meu deslocamento que eu vou usar lá, né, que eu vou determinar, vírgula, dx, vírgula, mouse, y. O que você está fazendo? Isso aqui vai desenhar, né, uma linha de duas coordenadas dadas, qualquer que sejam elas, para a mesma posição dessa coordenada dada, ou seja, vai ser no mesmo eixo, na posição do mouse Y. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Configura, desenhou isso daqui. Então, agora, linha, centro, certo? Qual é aqui o meu deslocamento? O meu deslocamento é esse cara aqui, ó, não é isso? dx. E o meu deslocamento é aqui, ó, dy. Olha aí, agora vai dar para ver, ó. Ó, o centro até o limite da circunferência, tá vendo? Aí, ó. O que mais que dá para a gente fazer aqui, ó? O que mais que dá para a gente brincar com esse elemento? Então vamos lá, ó. Se eu quiser também parametrizar outras coisas, a gente está usando o tamanho aqui 10, certo? Antes de fazer isso, vamos usar aqui, vamos tirar essa questão do π aqui para ficar mais racional para a gente. Vamos supor que eu quero usar ângulo. Então eu quero que seja, né, que vai de 0 a 360, por exemplo. Tá? E eu quero que ele ande de 1 grau em 1 grau, por exemplo. O único problema de usar isso daqui é que os valores que eu tenho que entrar para cosseno e seno são em radianos. Então como é que a gente faz? Tá, ok, vamos lá. Let grau igual a 0. Vamos criar uma função que converte de grau para radiano, para a gente jogar esse valor em radiano, mas trabalhar em grau. Let para radiano, para rádio, é igual a função grau, né? E vou retornar um valor, que é uma conta. Vou devolver um valor. Que conta é essa? É o valor em grau multiplicado por 3,14, né? Ou match-p, dividido por 180.
Então, se eu falar para ele que são 3... desculpa, é isso? Não, é o contrário, né? Na verdade, eu estou entrando no grau, então eu estou invertendo. Então, eu vou ter 180 graus. Eu quero que 180 graus vire 3... Ah, tá certo. Não, é isso mesmo. Estou ficando maluco, gente. Bobagem. Então, se eu falar, ó, 180 graus dividido por 180 graus é 1, vai voltar, vai retornar o valor 3,14. 360 graus dividido por 180 graus vai dar 2, multiplicado por 3,14, 6,28. Então, este cálculo aqui, né, esta conta, vai devolver um valor em radiano para um valor que for entregue para ela em graus. Ou seja, na hora de fazer esta conta aqui, que está em graus agora, né, eu vou falar o seguinte, ó, para a rad, vou calcular o valor. Para ficar mais legível, vai? Vamos deixar isso aqui mais legível. Grau. Já tinha usado aqui grau, né? Grau. Né? É melhor não usar grau. É usar aqui radiano. Vou falar o seguinte. Radiano é igual para rad A. Certo? Em vez de usar A aqui, eu vou usar o ângulo agora em radiano. Dado certo, correto, trabalhado, né? Que foi calculado. Então, agora eu consigo entender isso aqui em grau. E eu, por enquanto, estou mudando de 1 em 1 grau. Está aqui, ó. Super concentrado. 1 em 1 grau. Bom, eu quero agora, então, mudar de 20 em 20 graus. 20 em 20 graus. Legal. Ó, eu poderia parametrizar esse cara aqui também. Então, se eu virar aqui e falar, ó, pula. Na hora de fazer o desenho aqui, ó, circunferência, está aqui o raio, está aqui o deslocamento, está aqui o deslocamento em Y, e vou falar que ele vai pular de 15 em 15 graus, ou de 10 em 10 graus. Está aqui, ó. Se eu quiser que ele pule de 5 em 5, mais fechadinho. Se eu quiser que ele pule de 40 em 40, tá aí. Se eu quiser que ele pule de 60 em 60, tá aí. Opa! Estão vendo a vantagem que tem isso? E agora, se eu quiser, por exemplo, mudar o tamanho de cada quadrado desenhado. Então, a gente está usando aqui 10, desculpa, está pulando de 10 em 10, 15 em 15, 60 em 60, mas os quadrados são sempre de 10 em 10. Então, se eu colocar aqui tamanho e tamanho, e aí eu virar aqui e falar assim, ó, é de 60 em 60, mas o tamanho é 100, aqui. É de 10 em 10, mas o tamanho é 30, aí. O que a gente está fazendo aqui? A gente está trabalhando com a construção gráfica de alguma coisa a partir de parâmetros estabelecidos numa função. Então, eu posso construir coisas, né? Vou mudar isso aqui ainda mais, tá? Vamos lá. Então, é o seguinte, gente. Vou tirar essa linha aqui, ó. Não precisa mais da linha. A linha foi só para demonstrar alguma coisa para vocês. Tá aqui, ó. Eu consigo fazer isso daqui com o Y. E agora eu quero que o centro, a posição de centro, que é essa daqui, mude
posição em X com o meu mouse X, por exemplo. Olha aí. Se eu vou para o lado, ele vai para o lado. Se eu vou para cima, ele vai para cima. Ele aumenta, desculpa. Ele vai para cima. Ele aumenta. Se eu vou para o outro, ele muda. Olha o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Eu estou usando agora tamanho fixo, 30, né? E se eu mudasse esse tamanho, deixasse esse tamanho variável? Sei lá, como é que a gente pode pensar no tamanho? Let tamanho igual a 0. Tamanho. Eu falo o seguinte. Tamanho é igual a tamanho mais 1. If tamanho maior que 40, tamanho é igual a 0 de novo. Opa, o que vai acontecer? Ele vai ficar piscando, né? Fazendo esse movimento. Que outras coisas que eu posso aqui parametrizar, se eu quiser? Enfim, tenho toda a liberdade do mundo para modificar a minha função. Ó, não quero mais background, não vai mais apagar, vai virar uma bagunça. Ó. Deus do céu. Já sei. Olha que coisa maluca que a gente vai fazer. E se a gente configurasse isso daqui para trabalhar com transparência também? Configura. Deixa eu verificar aqui como é que faz para o Processing aceitar canal alfa. Eu acho que é só colocar aqui no... Deixa eu ver uma coisa. Se eu colocar aqui 2.2, será que ele aceita? Aparentemente não. Deu algum problema. Deixa eu ver Eu o PC. acho. Fale, Val. Eu acho que ele aceita no RGB, mas não no hexadecimal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma instrução. Tem até uma... Ô, professor, eu usei no fio, inclusive, que João tava me explicando, eu consegui usar no fio o alfa. Eu dei o valor da cor e dei o valor do alfa. Ele deveria, né? Mas quando a gente usa com RGB, a gente consegue. Parece que ele não funciona, talvez quando cores separadas, né, de RGB. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma maneira mais fácil. A gente pode usar isso daqui. Tá bom. Vai ser mais fácil, mas... Então aqui, configura. Vamos lá. Configura. Let C é igual a color. Uma coisa. Por exemplo, aqui eu vou colocar 100, 0, 0. Eu vou colocar C, set alpha. Alpha é de 0 a 100, é de... Ele me fala 0,255 também. Tá. Eu vou colocar 50. C7 alfa. Esquece esse C aqui. Vou falar que C é esse e vou sobrescrever. Paciência. Vou ver se funciona isso. Aí sim. Então,
Como é que a gente pode colocar? Então, vou colocar aqui A. E a cor. Então, 7-alfa vai ser A. E aí, vamos lá. Aqui, cadê? Configura. Vou colocar aqui. Transparência. Igual a 0. Transparência. Em vez de colocar o tamanho aqui, eu vou colocar aqui. Transparência é igual a transparência mais 1. Se transparência for maior que 255, transparência passa a ser 0. É o que acontece. Alguma meleca. Não acontece. Não, Fih, eu acho que é o que ele tinha falado, você precisa colocar no setup também, não? Não é isso, né? Talvez aqui, né? Aqui vai ver um erro aqui, né? Configura 0. Vamos lá. Eu acho que é isso, né? Talvez seja isso. Espero que seja isso. Não, não foi só isso. Alguma coisa que está errada aqui. NetAlpha. Vamos dar um console, log. Tá, só para ver se deu algum chabu. Ai, deveria estar funcionando. Que estranho. C, 7-alfa e o C. Tem alguma outra coisa no meio do caminho? Ah, que eu coloquei configura. Não, configura 0. Aqui está certo. Configura transparência. Estranho. Se eu colocar 50. Tá? Deu pau ali, não configura mesmo, alguma coisa. Vou tentar de novo aqui. Vamos ver. C. Vou colocar 50 aqui. Aceita? Desenha? Não. Ei! 200. Não. Alguma bobagem que eu fiz no meio do caminho eu não estou enxergando. Tá aqui, ó. Não, está certo. Está certo. C é essa cor, 7-alfa, 255. Vamos esquecer transparência por enquanto. Não, fiz alguma bobagem, gente. Vamos lá. Aqui, configura, não precisa disso aqui. Tira esse cara daqui. Alguma bobagem que eu fiz no meio do caminho, não estou percebendo. Configura. Configura não recebe isso aqui. Eita. Que estranho. Deu 255, 0,0. Oh. De fato, alguma coisa muito... Ah, o tamanho. Eita, olha essa bobagem. Já achei o erro. O problema não está na cor, nem no alfa, nem nada. O problema está no tamanho. É isso. Agora sim. E aí, se a transparência for maior que 255, a transparência está aumentando de 0 em 0. Se ela for maior que 255, ela volta a 0. Então, vamos fazer até um console log transparência.
Aí, ó, 0 de novo. Vai ficando mais escuro. E por aí vai. O que mais? Deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês, né? Olha aí. Vou fazer uma brincadeira aqui. Ele sempre está começando do 0 e vai até o 360, certo? Concorda comigo? Tá. E se esse valor fosse mudar? Vamos parar de usar aqui, ó. Vamos parar de usar aqui o deslocamento alterando. Então vai ser width 2, height 2, certo? Ele sempre vai estar centralizado. Ele sempre vai estar centralizado, legal. E vamos de novo voltar a apagar a tela. Background. Circunferência apaga a tela. Então, não fica deixando rastro, né? Aí a gente vai precisar manter a transparência também num valor fixo. Vou colocar aqui 128, sempre. Nada da transparência ficar mexendo. Um pouco escuro, né? Vamos 200. 28, tá bom, fica assim. Certo? Temos aqui um pouquinho escuro, porque ele está transparente no fundo preto. Tá. E o que a gente vai mexer agora? A posição inicial, ó, vou criar uma variável aqui, ó. Let desloca A. Igual a 0. Tá? Quando ele for rodar esse loop, ele não vai mais começar em 0. Ele vai começar em 0, mais desloca A. Mas deslocar A é 0, não faz diferença. Maravilha. E ele não vai até 360. Ele vai até 360, mais desloca A. Continua 0, não faz diferença nenhuma. Tudo igual. Tudo absolutamente igual. Sem nenhum problema. Ok. E aí o que acontece? Cada vez que a circunferência for chamada, desloca A é igual a desloca A mais 1. If desloca A maior que 360, desloca A igual a 0. Ou seja, cada vez que for chamado, em vez dele começar do 0 e fazer 360, ele vai começar do 1 e vai até o 361. Vai começar do 2, 362, 3 e por aí vai. Então, mas não faz diferença. Não faz diferença se você desenhasse todos. Como a gente está desenhando de 10 em 10, 20 em 20, a posição deles vai mudar. Vamos ver o que acontece. Olha aí. Por quê? Porque a posição inicial, né, não é mais o 0. É o 1, é o 2, é o 3, é o 4 e por aí vai. Então eles estão começando a girar. Cada vez que é chamado para desenhar, vai girando, né? Olha aí, vamos lá, o que mais? O tamanho. Ó, vou virar e falar o seguinte, ó. Let T é igual a posição mouse Y menos height sobre 2, certo? Posição do meu mouse Y, né? Menos o mouse, menos o centro, né? Menos o height sobre 2, menos a posição central. Então, a distância do meu mouse até o centro, vou pegar esse valor, né? E como isso vai dar 200, 300,
uma coisa a mais, vou dividir por 10. Vou pegar esse valor 200, 300, 400 e vou dividir por 10. Vai virar 10, 20, 30, 40. Vou usar isso aqui como tamanho. Ó. Fez essa variável tamanho que estava fechada em 10 aqui. Tira isso daqui. Isso aqui também. Para que isso, Guilherme? Para que os meus quadrados aumentem ou diminuam de tamanho. Em função do tamanho que eles têm aqui do raio, né? Agora, vamos lá. Para que tudo isso? Esse aqui. Eu não criei uma função circunferência para desenhar circunferências? Por que eu só estou usando ela uma única vez, com um único conjunto de variáveis? Vou colocar aqui, ó. Circunferência. Aqui. Por que eu só estou desenhando uma circunferência se eu posso desenhar várias circunferências? Aliás, eu estou usando isso aqui, está errado, né? Deve ser o raio. Tá, tudo bem, o raio. Mouse X menos width sobre 2. Posição centralizada. Centralizada. Esse cara é o que mesmo? Eu não lembro. É, de quanto pula. Tá. Então, em vez de pular de 10 em 10, pule de 5 em 5. T sobre 2. Vai? Ah, é porque, obviamente, né? Toda vez que se desenha a circunferência, eu tenho um background aqui, né? Então ele está pagando tudo duas vezes. Vamos fazer o seguinte, o background tem que vir para cá, ó. No draw. Não na função, porque a função está sendo chamada duas vezes. Então ele desenha, apaga, desenha, apaga. Não. Desenha uma, desenha outra e apaga. Uma é controlada pelo X, outra é controlada pelo Y. E poderia ter outras. Quantas mais eu precisasse. Né? E, gente, a gente mal começou a brincar com isso. Olha aí. E se em vez de eu usar configura para setar uma cor ou alguma coisa assim, esquece esse cara. Melhor, não esquece não. Vamos fazer o seguinte. A, vírgula, green. Green. A gente fala o seguinte. Let mg igual a 0. Transparência, vírgula, mg. Esse cara aqui não precisa mais. E mg é igual a mg mais 1. If mg maior que 255. mg igual a 0. Isso aí, ó.
Vai mudando de cor, fica verde. Será que dá para a gente pensar nisso em termos de quadrados? Deve dar. Vamos lá. Então é o seguinte, tira o configura daqui. Tira o configura e o MG daqui. Tira os dois. Tira o transparência também. Tira todo mundo aqui. Vamos jogar tudo isso aqui para a própria função circunferência. Transparência 108, né? O MG vai aumentar 1, vai aumentando, né? Para salvar, calma, Júlia, a gente salva. Eu salvo tudo isso, pode deixar, fique tranquilo. Vocês vão ter acesso a tudo isso. Ele vai aumentando aqui o MG no próprio circunferência, no próprio desenho. Aliás, tem que ser aqui, ó. No for, né? Dentro do for, ó. Dentro do for. Dentro do for, onde está desenhando os quadradinhos, ele vai aumentando o MG e ele vai aplicando a cor e desenhando os quadrados, né? Transparência também tem que ser aqui, ó. Vamos ver se isso funciona? Nossa, aí fica muito louco. É uma rave. Seria melhor, então, em vez da gente usar isso daqui como RGB, a gente usasse isso aqui como Color Mode, HSB, né? A gente vai colocar 360,100,100,100. Aliás, isso aqui, a gente estava trabalhando com 255, então 255. 255,100,100. E o green vai mexer aqui, ó. Isso daqui vai ser 100, 100, 100? Não. 80 e 80. Aí ele vai mexer no RUI, vai mexer no... O MG era para controlar o green, o canal green. Mas era para ficar mudando o valor do green aqui. Mas não vai ser mais green. Vamos usar essa variável, depois eu mudo para ficar mais legível. Agora sim. Mega maluco. Estroboscópio. Vamos só ajeitar esse nome desse green, que não é mais green, né? E a gente agora vai gravar para vocês. Poderia colocar, ó, quando a gente deixa ele bem pequenininho aqui, ó, cadê? Aqui, ó, dá para ver as cores, né? Vamos só mudar essa variável MG e green, que está uma coisa meio tosca, né? Meu RUI. Meu RUI. Tá? MG controla RUI. Vou tirar isso aqui. Controla RUI. Igual a controlar RUI mais um. Controla RUI. Controla RUI. Transparência, controla RUI. Se a transparência fosse 255, o que será que acontece? Deixa eu ver se melhora. Fica um pouquinho melhor, na verdade. Porque eles não estão se... Peraí. Espera.
180. Deixa eu ver se não fica muito escuro. Calma que eu vou fazer uma coisa legal para vocês. Talvez, se a gente colocar só a cor um pouquinho menos saturada, talvez tenha uma coisa aqui que fique bacana também. Que é o seguinte. Vou repetir esse cara 3 vezes. Aí ele vai aplicar a transparência, tá vendo? Ele vai desenhar vários quadrados transparentes. Um atrás do outro. Talvez seja o caso de mexer um pouquinho aqui na cor só. 80, saturation. Brightening pode deixar aqui, deixa eu ver se ele fica mais. É mega louco mesmo. É muito louco. Tá aí, né? Se vocês não tiverem um ataque epilético depois disso daí, tá todo mundo tranquilo. Bom, corrigimos aqui. Corrigimos. Vamos colocar, ó, vamos lá. Vamos colocar um pouquinho de documentação aqui, tá? Ó. Senão, ninguém vai saber o que serve essas coisas. Função para converter ângulo em grau para radiano. Importante para dar o valor certo a sin e cos. Isso aqui é essa função. Essa aqui, ó. Função para definir a cor e transparência. Aqui. Legal. Transparência. Variável de controle de transparência. Desloca A. O que é o desloca A mesmo? Acho que a gente não usa mais ele, paramos de usar, né? Era para outra coisa que a gente estava... Ah, não, tá aqui, ó. Desloca A. É para fazer os quadrados girarem, né? É, para fazer eles girarem, exatamente. Perfeito. Variável para fazer os... Aliás, essa aqui é melhor a gente até colocar em múltiplas linhas, né? Variável para fazer os quadrados girarem em circunferência. Controla Rui. Se quiser colocar aqui. Para controlar o espectro da cor. Tamanho. Para controlar o tamanho dos quadrados. Radiano. Valor. Essa eu acho que a gente não está mais usando, só está usando ela quando vai... Não, acho que essa aqui a gente não está mais usando, né? Vou fazer um pequeno experimento aqui e ver se funciona sem ela. Funciona. Funciona. A gente não estava mais usando ela. Ela não precisa mesmo. Certo? Tá, vamos lá. Circunferência. Função que cria os quadrados ao longo de uma circunferência. Converte o ângulo para radianos. Vou botar aqui. Se chegar a 265, volta ao início. A transparência está fixo, configura,
Aplica a cor e transparência. Desenha os quadrados ao longo do ângulo. Usa dy, dx como deslocamento do centro. Usa dy como deslocamento. Aqui é no horizontal, né? Vertical. Usa raio como valor para o raio. Usa tan como tamanho dos quadrados. Aqui. Aplica um deslocamento inicial para a rotina. Ó. Isso aí. Linha centro vamos apagar, não estamos mais usando. Aí nós temos aqui setup, bem simples, não precisa de nada praticamente. Draw, né? Define o valor em função. Vou colocar em cima, senão não vai dar para ler, fica ruim de ler. Apesar de a gente ter espaço aqui. Define o valor do raio em função da posição em Y do mouse. Cria uma circunferência de quadrados pulando em 10 graus em 10 graus. E a outra e a mais uma e uma quarta diferente. Usando os dados horizontais x no lugar dos verticais de y e com ângulos pulando de 5 em 5. Aí. Mais alguma coisa? Não. Bom, o que a gente acabou de ver aqui agora? Né? Vocês percebem que se a gente documenta o nosso código, ou seja, se a gente escreve o que está fazendo cada uma das coisas do nosso código, vai ficar muito mais fácil depois para a gente entender, porque assim, esse código já está bem complicado. Apesar de que vocês foram acompanhando e foram entendendo, ele já está bem complicado. Eu tenho certeza que se vocês pegarem esse código para ver na semana que vem, se não tivesse esses comentários aqui escritos, vocês não iam entender bulhufas do código. Ele ia ficar completamente legível. Olha isso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Vê aí, ó. Rect, cos radiano vezes raio mais dx, sin radiano vezes raio mais dy, tan, tan. Perceberam? Não dá para sacar nada. Mas olha aí, ó. Ó, isso aqui serve para desenhar quadrados ao longo do ângulo. Uso dx como deslocamento horizontal. Uso dy como deslocamento vertical. Raio como valor para o raio e usa tan como tamanho dos quadrados. Facilita muito para a gente entender, né? Entender o que são cada variáveis. Isso é muito importante, gente. Documentar o código de vocês é muito, muito importante.
Do contrário, vocês mesmos não vão lembrar, porque eu não ia entender esse código em uma semana. Diga, Maria Clara. Oi, prof, é só uma coisa, é que assim, eu tinha notado que os quadrados, eles são desenhados, tipo, à direita e para baixo. Eles não ficam, tipo, centralizados, sabe, no eixo. Tem como fazer isso, assim? Tem Que até tá de me uma dando um maneira, certo toque. tem, e tem de uma maneira bem simples, né? É o Rect Mode. Aqui, ó, vamos lá, cadê o setup? Aqui, ó. Rect Mode, que é a maneira com que os retângulos são desenhados. Se não me falha a memória, é center. Se você colocar isso, ele passa a usar o valor de 100. Eu não sei se é radius ou é center. Vamos ver. Aí eu acho que eles passam a ser desenhados no centro, não deslocado. É isso, eu acho. Aí a gente começa a perceber que eles estão bem. Agora ele tá, realmente. Se você usar, em vez de center, radius, aí ele vai usar o valor não como o tamanho do quadrado, mas do centro até a borda do quadrado. Eles vão ficar maiores. Ó, eu acho que eles vão ficar bem maiores, tá vendo? Porque o radius ele pega do centro do quadrado até a lateral. Os dois últimos valores do rect são do centro do quadrado até a lateral, né? Então, a gente usa o center mesmo. É isso. Aí. Né? Tá bom? Deu para entender, gente? Bastante coisa, né? Bem complicado, né? Mas é que vocês têm que começar a sacar o quanto que, quando a gente constrói uma função, quando a gente constrói um conjunto de procedimentos que vai fazer alguma coisa, a gente vai reutilizar este procedimento diversas vezes com parâmetros novos, né? Você vai conseguir lidar com isso e aproveitar isso de inúmeras maneiras. Então, os nossos procedimentos, eles não podem ser criados para fazer exclusivamente uma coisa de uma maneira determinada e fechada. A gente tem que elaborar esses procedimentos de uma maneira que a gente possa parametrizar e que a gente possa mexer nas coisas, mexer nos dados e construir coisas diferentes, né, variadas, a partir disso daí. Tá legal? Tudo bem? Imagino que vocês estão com o cérebro frito, né? Se estiverem, vocês são normais. Fiquem tranquilos. Tá bom? Acho que não dá mais para seguir adiante essa sacanagem com vocês. Tá legal? Semana que vem a gente vai continuar vendo mais alguns recursos nesse sentido. Diga, Samuel. Oi. Oi. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Eu tô com a dúvida quanto à entrega, não é quanto ao assunto. É porque é porque eu tô fazendo sketch desde a primeira semana de aula, basicamente. E eu vi agora que são só 7. Então, eu já fiz tudo, basicamente. Aí eu tô Pega todos. Todos? Pronto, entrega. Tipo, 10 já feitos. Pode entregar já todos. Você já fez, entrega. Vocês têm até no limite, né, para entregar naquelas datas, mas nada impede que vocês entreguem agora. Se você quiser entregar todos eles agora, entrega. Escolha 7 para entregar? Ou... O que você quiser, Samuel, é livre. Entendi. Lembra, qual era o princípio educacional desses trabalhos? Era que vocês exercitassem a programação de uma maneira constante, né? Evitar, né, que você só vá colocar a mão na massa no código lá no final da disciplina para fazer alguma coisa, aí lascou, né? Então a ideia é fazer aos poucos, vários, um por semana, né, para que isso se torne um hábito. É só isso. É este o motivo pelo qual vocês estão sendo solicitados para entregar esses trabalhos. Se você já se habituou, já está fazendo, entrega. Tudo certo. Você já fez o propósito da coisa, é esse mesmo. Então fica tranquilo. Trapaça se eu voltar agora para melhorar o código dos primeiros. Fica à vontade. O que você quiser. Não tem nenhum problema. Tá bom. Tá bom?
E aí você tem até aquelas datas para entregar. Se você quiser ficar mexendo neles e começar a entregar nas datas limites, você pode também. Fica à vontade. Tá? Todos vocês, tá, gente? São exercícios absolutamente livres. O intuito e propósito deles é que vocês, se der errado, se não funcionar, não tem problema. O intuito é que você transforme esse hábito de programar, né, a construção de código, um hábito na sua vida. Uma coisa que você vai fazer toda semana, pelo menos uma vez. Tá legal? Diga, Isabela. Eu acho que você meio que respondeu, porque eu só queria saber, tipo, se tem algum problema se eu não usar alguma coisa que você trouxe. De forma alguma. O que você quiser. Você vai fazer o que você bem entender. Tá bom? Mais alguma questão, gente? Se escreveram aí, eu fico me perdido nas escritas que eu não consigo ler. Tá, não estou entendendo nada. Tá bom. Certo. No curso, sim, tem as aulas, Pedro, tem as aulas de web design. Nesse semestre eu também estou dando a disciplina de editorial digital. Né? Vamos ver como é que vão ser nos outros semestres, ainda não sei. A gente ainda não começou a montar os próximos. Tá bom? Então é isso, gente. Acho que já estamos no limite aí, o cérebro de vocês deve estar pegando fogo. Está gravado. Se vocês peguem esse código, usem ele, brinquem com ele, mexam nele, construam outras coisas, fiquem à vontade para usar isso e para usar para experimentar com isso, tá bom, gente? Então, fiquem todos bem, saúde para todo mundo, nos vemos semana que vem, gente. Um abraço. Tchau. Para de gravar, né?